Gravando. Pronto, já está gravando. Meus amigos, mais uma vez, quem não tiver registrado sua presença lá no chat, por favor, fazê-lo agora, nesse momento, para a gente poder manter o registro de vocês no Amor, certo? Bom, nosso assunto, como eu já falei no nosso primeiro tempo, né, nós estamos começando com o pensamento quantitativo. A ideia de contar é algo que remonta aos primórdios da matemática. Talvez, na história da matemática, os primeiros, digamos assim, as primeiras pessoas que começaram a desenvolver alguma ideia de matemática foi a partir de contagem. Tanto que a palavra cálculo, né, a raiz latina da palavra cálculo, que é cálculos, quer dizer pedra. Então, existe uma história, né, não sei se é lenda, não sei até que ponto ela realmente procede, de que os pastores, eles utilizavam pedrinhas para contar as ovelhas que tinham dentro de um determinado espaço e tal. Uma história até bem bacaninha, certo? Enfim, a ideia de contagem é muito antiga dentro da matemática. E para a computação? Bom, computar, né, a palavra computar também dá ideia de contagem, né? Tanto que computador, né, eu vou computar quantos votos determinado candidato teve, significa que eu vou contar quantos votos. Então, essa ideia de contagem também está muito ligada à ideia, à ciência da computação, certo? Bom, existem diversas classes de problemas que utilizam técnicas de contagem no seu cerne, né? Por exemplo, complexidade de algoritmos, né? Como eu havia dito no início da nossa aula de hoje, né? Vocês vão ter uma disciplina chamada Construção e Análise de Algoritmo. Nesta disciplina, vocês irão aprender técnicas de como você analisa, né, um algoritmo para medir a eficiência daquele algoritmo, seja na questão do tempo de processamento, seja na questão de espaço que ele ocupa. Então, a complexidade de um algoritmo ela é medida tanto em função do tempo que o algoritmo leva para ser executado, como também no espaço que ele ocupa na memória, certo? Então, bons algoritmos, né, eles vão ter tempo e espaço ótimos, certo? Então, de nada adianta você ter um algoritmo que processa uma certa informação em 200 anos, né? Esse algoritmo não é um algoritmo interessante, né? Você não vai ter nem como ver o resultado, como também um algoritmo que ocupa um espaço gigantesco em memória, né? No seu processamento. Então, em construção de algoritmo e em disciplinas afins, vocês irão trabalhar muito com essa história de técnica de contagem. Então, o que vocês vão ver nesse nosso capítulo, né, serve como base para o estudo que vocês terão mais adiante. Lembrando sempre que nós estamos dentro da disciplina de matemática discreta, que os conjuntos que nós estamos trabalhando são conjuntos discretos, em geral são conjuntos finitos, né, e isso também tem muito a ver com a computação. Bem, qual seria uma outra aplicação bem típica dessas técnicas de contagem? Ora, verificar a quantidade de números de telefone disponíveis para um determinado país, né? Ou a quantidade de endereços de internet, endereços IPs que podem ser alocados, dada uma determinada estrutura de IP. Então, essas são algumas aplicações bem fáceis da gente encontrar utilidade delas. Outra aplicação interessante é a questão de placas de carros, né? Ora, eu posso emplacar quantos carros em um país, dado que a estrutura da placa deve ter tantas posições, com letras e números e tal, etc. Então, ali você tem uma ideia de quantos veículos você pode emplacar. Questão de quantos números de CPF eu posso disponibilizar. Então, vejam que tudo isso aí também nos remete a uma ideia de finitude, certo? E tem um outro detalhe importante, né? Apesar de que, através dessas técnicas de contagem, nós vamos conhecer aqui. Primeiro a gente vai conhecer algumas técnicas básicas, depois a gente vai conhecer as técnicas mais avançadas. Essas técnicas, elas nos permitem ter acesso a quantidades, mas elas não nos dizem como é que a gente obtém essas quantidades.
apesar de que vai ser um tópico que vai ser abordado, né, nesse nosso conteúdo final. Nós vamos ver mais para o final como é que eu posso pegar uma determinada ideia, né, um modelo que eu construí a partir de uma técnica de contagem e utilizar isso dentro do... fazer um algoritmo que me dê os elementos de um determinado conjunto. Então, eu sei quantos elementos aquele conjunto vai ter, eu preciso de um algoritmo que me dê esses elementos, ele construa aquele conjunto. Então, é isso que a gente vai ver mais finalmente da disciplina e desse conteúdo também, certo? Bom, outra aplicação, né, que eu já tinha comentado com vocês, é na parte de probabilidade, né? Então, quando você vai calcular a probabilidade de um evento acontecer, basicamente, o que é que você vai ter? Você tem dois conjuntos, um conjunto maior, né, que é um conjunto onde esse evento vai acontecer, e um conjunto menor, que são quantos eventos acontecem. Então, você vai medir a probabilidade, basicamente, a partir desses dois conjuntos. Vamos ver isso em tempo oportuno, acho que daqui a 2 semanas a gente já entra em probabilidade. E, para finalizar, né, onde é que a gente aplica essas técnicas de contagem, né, em simulações computacionais? Então, é muito comum quando os pesquisadores, por exemplo, os caras que desenvolveram, as farmacêuticas que desenvolveram vacinas para a Covid, elas precisaram fazer muitas simulações computacionais, né, construindo, a partir dessas simulações, moléculas, proteínas, né? Então, isso daí também envolvia técnica de contagem, certo? Então, é um campo muito útil para a computação, você dominar essas técnicas de contagem, beleza? Bom, o nosso conteúdo hoje, eu fiz baseado em 2 livros, que eu já vou compartilhar aqui a tela com vocês, que a gente possa começar os nossos trabalhos propriamente ditos, né? Então, o conteúdo que eu preparei hoje para vocês, eu fiz, deixa eu só ajeitar aqui meu notebook, que melhora. Eu fiz a partir desses 2 livros aqui. Esse primeiro, Matemática Discreta e Suas Aplicações, é um livro bem, bem bacana para quem deseja conhecer um pouco de matemática discreta e como é que a gente aplica isso. É um livro um dos melhores livros que eu acho, dos que eu tenho, é um dos que eu gosto muito, né? E uma outra coisa que eu gosto desse livro é que ele tem muito exercício, certo? E o outro livro que eu utilizei, da coleção Shaun, Matemática Discreta, terceira edição, também um livro recheado de exemplos, de problemas resolvidos, né? O grande barato desse livro aqui é a questão dos exemplos resolvidos, dos problemas resolvidos, certo? Ele também tem muitos problemas propostos, beleza? Então, são 2 livros interessantes para, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais, não somente nesse assunto que nós estamos trabalhando hoje, mas todos os assuntos que a gente trabalhou ao longo dessa disciplina, até agora, né? São 2 bibliografias que eu recomendo bastante, certo? Além da bibliografia do nosso texto básico, né? O nosso texto básico, ele eu gosto muito dele, mas é preciso complementar, beleza? Bom, gente, então vamos aqui passar adiante, certo? Bem, para a gente começar nossa discussão hoje, eu queria revisar com vocês alguns conceitos, né? Esses conceitos foram vistos na gravação, na aula, na pré-aula, mas é bom a gente dar uma revisada neles. Bom, nós vamos começar com os chamados, com as técnicas básicas. Essas técnicas, elas, como o próprio nome diz, são básicas, porém, né, bastante poderosas. Bom, a regra da soma e a regra do produto, certo? A regra da soma, segundo um dos nossos livros, que eu mostrei para vocês ainda há pouco, diz o seguinte: se uma tarefa puder ser realizada em vou trocar aqui a canetinha, em uma das N formas ou em uma das N2 formas, né, em que nenhum dos elementos, atenção aqui para o nenhum dos elementos do conjunto das N1 formas é o mesmo que algum elemento das N2 formas, então N1 mais N2 formas, então há N1 mais N2 formas de realizar a tarefa. Então vejam que a nossa autora coloca aí para a gente o seguinte: você tem um problema.
esse problema você tem dois conjuntos de formas de resolvê-lo, né? Esses dois conjuntos são conjuntos que são disjuntos, certo? A gente conversou isso no primeiro tempo. Então, nesse caso aqui, ó, a ideia do ou, né, como vocês podem observar, né, tá aqui presente. Então, você vai aplicar a regra da soma, correto? Então, essa é o primeiro ponto. Enquanto que na regra do produto, nós também temos dois conjuntos de tarefas, né? Só que vejam bem que o que ele coloca aqui para a gente na regra do produto é o seguinte, ó, suponha que um procedimento possa ser dividido em uma sequência de duas tarefas. Ele coloca aqui duas tarefas, mas você pode tranquilamente generalizar para N tarefas, da mesma forma que a regra da soma. Na regra da soma ele está falando de um conjunto N1 e um conjunto N2 de formas, mas você pode tranquilamente generalizar para quantas você assim precisar, certo? Então, se ele pode ser dividido em uma sequência de duas tarefas, se houver N1 formas de fazer a primeira ou I aqui, ó, para cada uma das formas de fazer a primeira tarefa, há N2 formas de fazer a segunda, então há N1 vezes N2 formas para concluir o procedimento. Então, fica muito claro para você que a regra do produto, ela tem uma estreita ligação com a ideia de conjunção, né? Enquanto que a regra da soma, ela também está muito ligada com a ideia de disjunção, que a gente estudou isso no nosso primeiro período, né, lá na lógica matemática, certo? Bom, essa daqui foi a definição que um dos autores dos livros que eu mostrei para vocês ainda há pouco apresenta para a gente. Mas é interessante também a gente comparar essa definição com a do outro autor, certo? Que é isso, justamente o que eu estou colocando aqui para vocês. Bom, nesse outro livro, certo? Ele já usa a expressão princípio, né? Então, a regra da soma, princípio da soma, princípio da regra, princípio da regra do produto, ok? Acaba sendo uma espécie de sinônimo. Por que é interessante a gente ver essas duas definições de autores diferentes? Porque acaba um complementando o outro, certo? E eu acho isso que é muito útil para todo mundo aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. O princípio da regra da soma diz o seguinte, ó, se algum evento, suponha que algum evento possa ocorrer de N maneiras, e um segundo evento, F, possa ocorrer de N maneiras. Suponha também que ambos os eventos não podem acontecer simultaneamente. Aqui tem um outro detalhe interessante na definição. A ideia de simultaneidade, né? Então, acredito eu que, implicitamente, quando eu apresentei a primeira definição, né, a ideia de não acontecer simultaneamente estava implícito. Mas aqui nessa outra definição, o autor já deixa bem claro para nós, né? Então, quando não há simultaneidade, ou seja, um evento acontece agora, outro evento acontece depois e tal, né? Sem haver uma simultaneidade, ou seja, a ideia de simultaneidade é o quê? De independência. A não simultaneidade é a independência que a gente acabou de ver na definição anterior. Então, ou F, ou aqui novamente aparecendo para nós, podem ocorrer de N mais N maneiras. Então, vejam que a ideia principal é nós calcularmos quantas maneiras diferentes um evento pode acontecer. Aliás, dois eventos podem acontecer. Se está valendo para 2, eu posso generalizar para um número K de eventos, certo? Lembre-se sempre disso. Ao passo que a regra do produto, ela começa também com a palavra supõe, que eu acho muito bacana isso aqui. Supõe um evento que possa ocorrer de N maneiras e, independente deste, né, há um segundo evento que pode ocorrer de N maneiras. Então, as combinações, né, certo? Podem ocorrer de N maneiras. Beleza? Entendido? Então, um tem ideia de não acontecer simultaneamente, né? E independente desse evento, desse conjunto M, né? Esse evento né, que pode ocorrer de N maneiras, né? Independente deste, há um segundo evento F que pode ocorrer de N maneiras. Ok? Então, vejam aí que está também a ideia de ocorrência de eventos, certo? Então, dito isso, né,
a gente pôde comparar as duas definições, mas o que a ideia principal, né, entre as duas definições acaba sendo o quê? Tanto a ligação com a ideia de disjunção, no caso do princípio da soma, ou regra da soma, princípio da regra da soma, e o paralelo com a conjunção, que a gente já estudou, né, bastante lá na lógica proposicional, primeiro período. Bom, dito isso, o que a gente pode também já colocar aqui para a gente? Que esses dois princípios, né, o princípio da soma e o princípio da regra do produto e o princípio da regra da soma, nós podemos enxergá-los a partir de quê? A partir da teoria de conjuntos. Então, vejam que no caso aqui do princípio da regra da soma, eu tenho a quantidade de elementos da união de A e B. Só que vejam bem, essa união de A e B, essa quantidade de elementos da união de A e B, ou seja, a cardinalidade de A e B, só posso fazer esse cálculo se os conjuntos A e B forem conjuntos disjuntos, certo? Lembrem-se disso, a gente comentou isso no quiz, né, no primeiro tempo, que eu só posso aplicar princípio da soma, o princípio da regra da soma, em conjuntos que são disjuntos, certo? Ah, professor, mas se eu tiver uma situação de conjuntos que não são disjuntos, tem como a gente trabalhar isso aí? Tem, só que aí é um assunto que a gente vai ver posteriormente, que é o chamado princípio da inclusão e exclusão, tá bom? Cenas para o próximo capítulo. Enquanto que a regra do produto, né, eu posso, né, vê-la a partir da perspectiva de um produto cartesiano. Então, num produto cartesiano, que a gente tem a ideia de pares ordenados, né, então, a quantidade de pares ordenados do produto cartesiano de A e B vai ser a quantidade de elementos do conjunto A vezes a quantidade de elementos do conjunto B. Correto? Entendido? Então, dito isso, acredito eu que ficou bem claro para vocês quais são os fundamentos mais teóricos do que vem a ser os princípios da soma e o princípio da multiplicação, certo? Bom, essas estruturas, elas podem ser representadas, né, no caso aqui do princípio da multiplicação, ou regra da multiplicação, através de árvores, certo? Então, aqui eu trouxe dois exemplos, sendo que a orientação das árvores está um pouco diferente, certo? Mas isso não invalida em nada os resultados. O importante é que vocês possam perceber a representação, né? Acredito eu que até para compreender melhor o conceito de princípio da multiplicação, ou regra da multiplicação, essas estruturas em árvore ajudam bastante. Então, imagine que eu tenho três conjuntos, certo? Um conjunto A, um conjunto B e um conjunto C, formado por esses elementos. Então, o conjunto A tem dois elementos, o conjunto B tem esses três, e o conjunto C tem esses dois elementozinhos aqui. Eu quero saber quantos tuplas, né, quantas triplas eu posso formar utilizando, né, a regra do produto, né? Então, a gente pode formar aqui uma árvore, e aí você observa bem a ideia, né, de como os eventos eles acontecem em série, né? Então, vamos imaginar que no conjunto A, ao invés de 1 e 2, eu tenha um evento 1 e um evento 2. No conjunto B, eu tenho o evento A, o evento B e o evento C. E no conjunto C, eu tenho o evento X e o evento Y. Então, esses eventos vão acontecer em sequência, né? Um após o outro, certo? Então, eu poderia querer saber quantos eventos podem acontecer, quais são as combinações possíveis, quantas são as combinações possíveis. Só que essa árvore, além de me dar o número de combinações possíveis, né, que nós temos aqui, ó, beleza, bem bonitinho, deixa eu só trocar aqui a cor da canetinha, certo? Essa árvore também me dá a combinação, certo? Ou seja, os trios, né, que são formados a partir, né, dos elementos desses três conjuntos, ok? Bom, essas árvores a gente pode utilizar para situações pequenas, né, como essa daqui, certo? E já numa quantidade de muitos elementos já fica mais complicado. Por exemplo, vamos pensar aqui, imaginem vocês o tamanho de uma árvore de possibilidade de jogos
por um jogo como o jogo da velha, né? Então, você começa com um nó raiz, esse nó raiz ele vai ter nove ramos. Cada um desses 9 ramos vai ter o quê? Depois que você executa uma jogada, vai ter, se não me engano, 8 ramos, e assim sucessivamente, certo? Então, aí você pode construir uma árvore bem interessante para modelar as jogadas, né, possíveis no jogo da velha. Bom, se no jogo da velha vai ficar complexo, imagine uma árvore para um jogo como xadrez, certo? Bom, aí fica como exercício para vocês se divertirem em casa. Estou brincando. Gente, o outro exemplo aqui também é bem bacaninha e tem uma aplicação bem prática. Vamos imaginar que 2 jogadores, né, o Marcos e o Érico, eles vão disputar um torneio de tênis, certo? Esse torneio ganha o torneio quem vencer 2 jogos seguidos ou quem vencer 3 jogos no total. Nesse caso, a opção 2 seria a pessoa vencer um jogo, depois vencer o outro, e aí perde um, e depois vence outro, e assim sucessivamente. Então, quantas seriam as possibilidades de combinações, e como seriam as combinações, dado essas restrições aqui, né? Então, quais seriam as possibilidades de jogos que nós teríamos nesse torneio? Lembre-se que o torneio tem apenas 3 jogos, né? Então, se um jogador vencer 2 jogos, ele, né, já sagra-se campeão. Se um jogador vencer um total de 3 jogos, né, no caso, ele não seriam 2 jogos seguidos, ele também vai sagrar-se campeão. Então, você vê aqui, ó, a letra M representando o Marcos, a letra E representando o Érico, e aqui, por exemplo, ó, se o Marcos ganhar 2 jogos, né, aqui seria as possibilidades do Marcos sagrar-se campeão. Ele ganha 2 jogos ou o Érico ganha 2 jogos. Mas, se ocorrer que o Marcos ganhou um, o Érico ganhou outro, e o Érico ganhou o segundo jogo, então vejam que foi preciso 3 jogos também, certo? Veja que, novamente, ó, o Érico ganhou 2 jogos seguidos, e é justamente o que diz a nossa primeira condição. Bom, mas nessa outra possibilidade aqui, o Érico ganhou um jogo, o Marcos ganhou outro, o Érico mais um, e o Érico o segundo. Então, quantos jogos foram necessários para que o Érico sagrasse campeão nessa configuração? Então, veja a quantidade de jogos que foram necessários, certo? Então, na verdade, o torneio não tem somente 3 jogos. Ele pode ter somente 2 jogos, mas se um jogador ganhar 2 vezes seguida, ele já sagrou-se campeão. Mas se ele ganhou uma vez, perdeu outra, aí ganhou outra, perdeu outra, então você vê a quantidade de jogos que vai ter, certo? Então, só para finalizar essa parte, vejam que a árvore, né, essa árvore é um recurso muito didático, muito bom, para que você possa compreender bem o seu problema, certo? Então, você entender a modelagem do problema. E é uma coisa que eu gostaria que vocês tivessem muito em mente, a importância de você pensar, né? A ideia aqui não é como você vai executar o cálculo, né? Os cálculos que são executados, né, nessa parte do curso, né, são cálculos que você pode facilmente escrever um algoritmo, um programinha até mesmo em Pascal, e ele faz por você. Mas como fazer o cálculo, né? Ou melhor, qual cálculo você vai escolher para realizar, se você vai escolher princípio da soma ou princípio da multiplicação, ou se você vai combinar os dois, né, ou como é que você vai combinar, isso é que é o pulo do gato, tá certo? Entendido? Então, não se prendam à ideia de, eu tenho que fazer a conta certa. Conta, qualquer calculadora faz, certo? Mas como fazer a conta, né, ou qual conta você tem que fazer, esse é que é o grande desafio de um conhecimento como esse, beleza? Bom, gente, dito isso, vamos passar aqui para alguns exemplos. Deixa eu ver aqui as minhas anotações, certo? Vamos aqui para alguns exemplos que eu colhi dos livros, certo? Gente, vamos lá. Temos aqui uma situação muito simples. Suponha que uma faculdade tenha 3 disciplinas diferentes de história, né? Então, tem 3 disciplinas diferentes de história, 4 disciplinas diferentes de literatura e 2 disciplinas diferentes de sociologia, certo? Então, se um estudante
ele quer escolher somente uma dessas disciplinas. Quantas maneiras ele teria, né, para um estudante escolher uma de cada, né? Então, eu quero escolher uma de história, uma de literatura e uma de sociologia, né? Então, vejam bem, o que eu quero saber é isso, eu quero saber quantas maneiras diferentes um estudante vai ter para escolher uma disciplina de cada, né? Para ter, nesse semestre eu vou cursar uma disciplina de história, uma de literatura e uma de sociologia, certo? Nesse caso, qual seria o princípio que a gente vai aplicar? Seria um princípio da multiplicação? Seria um princípio da soma? Então, vejam bem, ele quer cursar, né, as 3 disciplinas. Então, vejam, há uma sequência. Há o quê? Há uma conjunção. Eu quero essas 3 aqui, mas quantas maneiras eu tenho? Nesse caso, nós vamos aplicar o princípio da soma. Então, vou botar aqui que o M, né, vai ser igual a 3 vezes 4 vezes 2, certo? Bom, bastaria isso aqui, eu já estaria satisfeito com a resposta. Por quê? A quantidade de combinações possíveis que o estudante vai ter para cursar cada uma disciplina, uma de história, uma de literatura e uma de sociologia, será dada por esse valor aqui, certo? Bom, mas vamos supor que o estudante ele quer cursar apenas uma dessas disciplinas que nós temos aí, né? Então, quantas maneiras esse estudante teria para escolher apenas uma das disciplinas? Aqui ele está escolhendo 3, certo? No caso, agora ele vai escolher somente uma. Aí, o que é que nós vamos fazer? Aplica o princípio da soma. Então, seria 3 mais 4 mais 2, certo? Então, aqui nós teríamos, para ele escolher uma disciplina, ele vai escolher uma dessas disciplinas, certo? Ele quer cursar apenas uma dessas. Então, ele tem 9 opções. Mas aqui ele quer escolher uma de cada, né? Nesse caso aqui, ele quer escolher uma de cada. Beleza? É tanto que você pode olhar o seguinte, ó. Se a gente fosse construir uma árvore para modelar esse problema, vamos supor que no primeiro nível da árvore, eu tenho as disciplinas de história. História 1, História 2, História 3, certo? Ok? Então, eu escolheria uma das 3. Para cada uma das disciplinas de história, eu teria que escolher, né, 4 disciplinas de literatura. Então, seria literatura 1, literatura 2, literatura 3. E para cada uma das disciplinas de literatura, eu teria que escolher 3 disciplinas de sociologia. Sociologia 1, Sociologia 2, Sociologia 3. Entenderam aí? Então, esse caminho, né? Então, poderia ter História 1, Literatura 1 e Sociologia 1. Né? Então, isso me daria a quantidade que seria justamente o resultado desse produto aqui. Correto? Entendido? Beleza? Bom, gente, vamos passar aqui para um outro exemplo. Esse exemplo aqui ele é um pouco mais complexo. Seguinte, uma turma de história contém 8 homens e 6 mulheres. Então, eu tenho aqui 2 conjuntos. O conjunto dos homens, ele tem 8 elementos. E o conjunto das mulheres tem 6 elementos. Certo? Então, esse é o nosso universo. Encontre o número de maneiras que a turma pode eleger. Um representante. Então, nós vamos eleger um representante dessa turma. Esse representante vai ser ou um homem ou uma mulher. Vejam que eu estou utilizando ou um ou outro. Nesse caso aqui, princípio da soma. Então, seria 8 mais 6, vai me dar a quantidade de maneiras que eu tenho para escolher um representante dessa turma. Correto? Bom, no item B, eu quero escolher 2 representantes. Ou seja, eu quero escolher um homem e uma mulher. Se nós temos aqui o I, né, de cara, a gente vai lembrar o quê? Que eu preciso de 2, são 2 eventos que acontecem, né? Em seguida do outro. Então, eu escolho um homem e escolho uma mulher. Para cada homem que eu escolher, eu tenho que escolher uma mulher, certo? Então, nesse caso aqui,
seria o princípio ou regra do produto, né? Então, nós teríamos o quê? 8 vezes 6, certo? Bom, a letra C, ela já é um pouco mais complexa. Por quê? Na letra C, eu quero escolher um presidente e um vice-presidente. Ele não está dizendo, certo? Se esse presidente ele é um homem ou uma mulher, ou se esse vice-presidente é um homem ou uma mulher. Correto? Entendido? Bom, nesse caso, o que é que nós vamos fazer? Vamos pensar um pouquinho, né? Bom, a letra A me dava aqui 14, né? Então, o resultado disso daqui era 14. Então, eu tenho 14 maneiras de escolher um representante. O que é que a gente vai fazer aqui? Ora, baseado nessa informação, nós vamos pensar o seguinte. Se eu tenho 14 maneiras de escolher um representante, uma vez que eu escolhi esse representante, quantas maneiras vão me restar para escolher o segundo representante? Que, no caso, o primeiro representante seria o presidente e o segundo representante o vice-presidente. Hein? Nesse caso, seriam 13, certo? Mas aí eu preciso escolher os dois simultaneamente, né? Certo? Então, aí nós temos ideia de quê? Produto. Logo, o C, né, a resposta do C, que está aqui N, vai ser igual a 14 vezes 13. Então, nesse caso aqui, a gente aplicou o princípio da multiplicação, porém, ele não foi aplicado assim de uma maneira direta. Eu precisei pensar um pouquinho, certo? Olhei para a minha primeira situação. Na minha primeira situação, eu estava escolhendo um representante, independente de ser homem ou mulher, e eu sabia que eu tinha 14 possibilidades. Eu posso utilizar esse mesmo 14 para escolher um presidente, porque o problema não está me dizendo que necessariamente tem que ser um presidente homem ou um presidente mulher, mas nós vamos ver mais adiante um problema que vai ter esse detalhe, tá certo? Então, uma vez que eu escolhi um representante, a quantidade de possibilidades que eu tenho diminui um, né? Porque eu já escolhi um, logo me resta 13. Então, como eu tenho que escolher um vice-presidente, um presidente e um vice, princípio da multiplicação. Correto? Até aí tudo bem? Gente, dúvidas? Bom, vamos lá, vamos adiante. Próximo problema. Esse problema também é um problema que a gente pode encontrar aplicação fácil para ele no nosso dia a dia. Há 4 linhas de ônibus entre A e B. Suponha que A e B e C sejam cidades, né? Então, entre A e B eu tenho 4 linhas de ônibus, eu tenho 3 linhas de ônibus entre B e C, certo? Encontre o número M de maneiras que um homem, uma pessoa, pode viajar de ônibus. Então, veja bem, eu quero saber quantas maneiras diferentes uma determinada pessoa pode viajar de ônibus, sabendo que entre a cidade A e a cidade B eu tenho 4 linhas de ônibus, e entre a cidade B e a cidade C eu tenho 3 linhas de ônibus, certo? Vamos só desenhar aqui um esquema para ficar mais fácil. Então, entre a cidade A e a cidade B, eu tenho 4 linhas de ônibus. Entre a cidade B e a cidade C, eu tenho 3 linhas de ônibus. Bom, a primeira situação, eu quero saber quantas maneiras tem de ir de A até C passando por B. Simplesmente isso. Então, eu quero saber quantas maneiras eu posso me deslocar da cidade A até a cidade C, passando pela cidade B. Vejam que, obrigatoriamente, eu tenho que passar por B, porque não tem nenhuma linha de ônibus indo diretamente de A até C. Gente, nesse caso aqui, a letra A vai ser o quê? Princípio. Vamos lá. Princípio da multiplicação, né? Certo? Então, nós vamos ter 4 vezes 3, que vai dar igual a 12 maneiras. Certo? As 4 linhas de ônibus de A para B, as 3 linhas de ônibus de B para C. Se vocês forem fazer a árvore, já no primeiro nível, vocês vão ter o A dividido em 4 arestas, né? E para cada aresta do A, 3 arestas para o C. Aliás, de A para B, né? Certo? E de B para C, 3 arestazinhas. Beleza? Bom, letra A, ok. Na letra B, eu quero saber
quantas maneiras eu tenho para fazer esse percurso, mas fazendo ida e volta de A a C. Então, eu quero ir de A para B e de C, aliás, de A para C e de C para A, certo? Nesse caso aqui, o que é que nós vamos ter? Ora, a gente viu na letra A que eu tenho 12 maneiras de ir de A para C, passando por B. Logo, eu vou pegar esse 12, né? Vou botar aqui N. Eu vou ter o quê? Voltando de C para A, passando por B, eu também vou ter 3 vezes 4. Ou seja, terei 12 também. Então, nesse caso, serão 12 maneiras de ida, 12 maneiras de volta, que dá igual a 144 maneiras. Aqui é a ida, aqui é a volta. Correto? Aí tudo bem, né? Veja que, do ponto de vista de execução do cálculo, não tem dificuldade alguma, né? Pode usar calculadora tranquilamente nisso aí. O problema é você construir o cálculo, né? Construir o esquema, a estrutura do cálculo. Aí, esse é que é o problema nesse nosso assunto aqui. Vamos para a letra C. Na letra C tem um detalhezinho muito capcioso. Vejam bem. Na letra C diz o seguinte, ó. Ida e volta de A a C, passando por B, mas sem usar uma linha de ônibus mais de uma vez. Certo? Ou seja, vamos pegar aqui um exemplo. Eu fui de A para B pela linha L1. Né? Eu fui de B para C pela linha L'1, né? Só que agora eu quero voltar de C para B, mas eu não vou usar a linha L'1, eu vou usar a linha L2'1, certo? E, da mesma maneira, o raciocínio aqui de voltar de B para A, eu precisarei usar a linha L2, certo? Então, a ideia seria essa. Bom, a primeira parte a gente já tem, né? Então, eu sei que de A para B eu tenho 4 linhas, de B para C eu tenho 3 linhas, só que agora o que é que nós temos que fazer? Vamos só começar a fazer aqui, né? Eu tenho aqui de A para B, eu tenho 4 linhas, de B para C eu tenho 3 linhas, agora eu tenho que de C para B, sem repetir uma das linhas de ida, vou ter o quê? 2 linhas. De B para A, sem repetir uma das linhas, eu vou ter o quê? 3 linhas. Correto? Combinado aqui, turma? Beleza? Então, dito isso, o que é que a gente vai fazer? Simplesmente multiplicar. Tá certo? Do mesmo jeito que a gente aplicou o princípio da multiplicação, tanto na letra A quanto na letra B, né, a gente vai aplicar o princípio da multiplicação aqui e a gente vai obter a quantidade de maneiras diferentes que eu posso fazer esse trajeto aqui. Bom, nesse exemplo, qual foi o pulo do gato? Né? Qual foi o grande X da questão aqui? Foi você perceber que você não poderia, né, mas sem usar uma linha de ônibus mais de uma vez, certo? Se não tivesse esse mais de uma vez, a letra B já me responderia, certo? Porque aqui na letra B, né, aliás, o princípio que a gente utilizou na letra B, a gente já responderia, porque aqui eu estou utilizando uma mesma linha mais de uma vez, certo? Aqui não, eu tive que reduzir em 1, né, de C para B, né, de B para C eram 3, mas de C para B são 2. Por quê? Porque uma foi a linha que eu vim. E de B para A eram 4, reduzi para 3, porque tinha a linha que eu vim de A para B. Mas eu não posso usar a mesma linha que eu vim, eu tenho que usar outra linha. Correto? Tranquilo aí, turma? Bom, dito isso, né, acredito eu que vocês estão compreendendo bem direitinho, vamos para mais um exemplo. Nesse outro exemplo aqui, certo? Esse exemplo é só para mostrar uma árvore para vocês. Então, aqui eu tenho 2 times, o time A e o time B. Eles jogam um torneio, também é um torneio vence o primeiro time que ganhar 3 jogos, certo? Naquele nosso exemplo inicial, o torneio vencia quem ganhasse 2 jogos, agora a gente tem 3 jogos, né? E eu quero saber a quantidade de números possíveis de maneiras, né? Encontro o número de possíveis maneiras como o torneio pode transcorrer. Então, nesse caso aqui, né, a gente vai
aplicando, né, o princípio da multiplicação, e essa quantidade de maneiras é justamente a quantidade de nós-folha que eu tenho, certo? Então, você só conta aqui os nós. Por quê? Porque os nós-folha? Porque nos nós-folha tem o vencedor do torneio. Então, cada nó-folha desse daqui é o vencedor do torneio, correto? Beleza? Bom, mais um exemplo de diagrama de árvore, também bem bonitinho. Eu quero saber, construir uma árvore que exibe as permutações de A, B e C. Gente, permutação é um assunto que a gente vai ver posteriormente, mas eu já trouxe para vocês já terem uma ideia, né, de como é que a gente utiliza essa estrutura de árvore para melhorar a compreensão do problema. Eu acho muito bacana nós nos valemos de certas ferramentas gráficas para compreender um determinado problema, beleza? Então, aqui nós temos esse conjunto, A, B, C, né? Então, eu posso ter essa permutação, essa outra. Então, aqui a quantidade de permutações são essas. E o grande barato é que ela já me dá a permutação, porque é só eu seguir a árvore bem bonitinha. Beleza? Gente, vamos partir para outro. Pronto. Aqui nesse problema, né? Esse problema aqui é como eu havia falado para vocês. Ele é semelhante àquele problema que a gente viu de uma turma escolher um presidente e um vice-presidente, só que naquele problema, o presidente e o vice-presidente, ele poderia... ninguém estava determinando se era um presidente ou uma presidente, ou um vice ou uma vice, certo? Nesse caso aqui, já é um pouco mais sutil a diferença. Gente, vamos lá. Bom, primeiro, compreender os dados que eu tenho do problema. Eu tenho uma turma com 10 alunos, né? Então, são 10 rapazes e 8 mocinhas, certo? Então, eu quero o número de maneiras para eleger um representante. Então, baseado naquele problema anterior, nós sabemos que esse N vai ser o princípio da soma, né? Então, serão 18 maneiras diferentes. Letra B, são 2 representantes, sendo um homem e uma mulher. Veja bem, ele quer um homem e uma mulher, certo? Não pode ser 2 homens ou 2 mulheres. Então, nesse caso aqui, princípio da multiplicação, certo? Então, o meu N vai ser 10 vezes 8, são 80 maneiras diferentes, correto? E, por fim, temos a letra C. Na letra C, ele diz um presidente ou uma presidente e um vice ou uma vice. Observe que, nesse caso aqui, temos esse azinho e aqui a gente dá a ideia de alternância, correto? Entendido? Aí, nesse caso, o que é que a gente vai fazer? Vamos pensar aqui um pouquinho. Quais são as combinações possíveis que eu posso ter? Eu posso ter uma chapa com 2 meninos, presidente e vice-presidente. Eu posso ter uma chapa com 2 meninas, presidente e vice-presidente. Posso ter uma chapa com um presidente e uma vice-presidente. E posso ter uma chapa com uma presidente e um vice-presidente. Certo? Entendido? Então, nesse caso aí, a gente vai ter essas possibilidades de combinações. Só que a gente também já viu dentro desse miolo todo, né, nós já temos aqui esse outro dado, certo? Esse 18 aqui, ele já acaba sendo uma espécie de interseção, né, desses nossos conjuntos aqui, ok? Então, esses conjuntos que a gente acabou de falar, não necessariamente são conjuntos disjuntos, certo? E aí eu tenho que me lembrar desse número aqui. Bom, o que é que nós vamos fazer agora? Simplesmente a gente pode fazer o seguinte, eu posso dizer que se a chapa for composta de 2 rapazes, né, 2 homens, então eu vou ter 10 vezes 10 possibilidades, certo? Por que 10 vezes 10? Porque é a quantidade de rapazes, então, beleza. Lembre-se que a chapa tem aqui, aqui seria o presidente e aqui o vice-presidente. Bom, mas eu tenho outra possibilidade de combinação, que seria o quê? Uma chapa 100% de meninas. Então, seria 8
vezes 8. Correto? Presidente e vice-presidente. Tranquilo? Tranquilo? Bom, e qual era a outra combinação? Um presidente e uma vice-presidente. Aí, nesse caso, eu teria 10 vezes 8. Correto? Que seria justamente esse valor que a gente já tem aqui. Mas eu também teria uma outra possibilidade. Seria uma presidente e um vice-presidente. Então, seria 10. Opa, 10 não, rapaz. Peraí. Ah, meu Deus. Seria 8 vezes 10. Correto? Deixa eu só afastar isso aqui. Precisando de espaço. Ah, agora sim. Então, turma, veja bem. Então, nós temos aqui... Bom, tudo isso daqui, certo? Eu faço esse cálculo e subtraio o valor desse 18, porque é a interseção que nós vamos ter aqui, que eu já tinha comentado com vocês, e vou obter um valor, certo? Que, se eu não me engano, é 306 possibilidades. Só que esse valor aqui, né, para mim, não é tão importante, né, para saber se vocês compreenderam ou não a parada. O importante seria você me apresentar essa estrutura aqui. Então, seria tudo isso daqui menos 18, certo? Isso daqui menos 18, ok? Ficou assim meio feio, mas eu acho que deu para vocês entenderem, correto? Então, nesse caso aqui, eu precisaria somar cada uma das possíveis combinações e subtrair com esse 18, que aqui é uma interseção, que senão vai dar valor duplicado aqui, certo? Seria uma quantidade de uma interseção, beleza? E isso daí já está adiantando um pouquinho a história do princípio da inclusão e exclusão que a gente vai ver futuramente, bom? Bom, gente, vamos partir aqui para o nosso próximo problema. Esse próximo problema também é muito interessante. Suponha que um código consiste de 5 caracteres. Então, vamos lá, vamos desenhar. Aqui eu tenho o código, ele tem 5 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5. Sendo esses 5 caracteres, 2 letras, L, seguida de 3 dígitos. Tranquilo? Encontre o número de códigos. Então, nesse caso aqui, eu não estou colocando nenhuma restrição, certo? Colocando nenhuma restrição, eu quero saber quantos códigos possíveis eu posso ter, dado essa configuração, dada essa estrutura aqui. Ora, a gente sabe que o alfabeto tem 26 letras. E eu tenho 2 posições. Então, eu vou ter 26 ao quadrado. Correto? Tranquilo? Beleza? Bom, eu também vou ter dígitos, né? Serão 3 posições, as 3 posições seguintes serão dígitos. Eu sei que isso vai tudo acontecer ao mesmo tempo. Então, eu tenho que multiplicar, certo? Então, usar o princípio da multiplicação. Eu sei que os dígitos são de 0 a 9. Então, são quantos dígitos? 10. Como eles vão se repetir 3 vezes, então é 10 elevado a 3. Pronto. Essa daqui é o que vai me dar o total de combinações possíveis. Se numa avaliação vocês me apresentassem só isso daqui, eu já colocaria joinha lá na resposta, estaria ok. Próxima questão. Código com letras distintas. O que é que isso quer dizer? Letras distintas significa que eu vou ter 26 possibilidades na primeira letra, certo? Na L1, eu vou ter 26 possibilidades. Só que, uma vez que eu escolhi uma letra para a posição L1, na posição L2, eu não posso ter a mesma letra, porque são distintas. Então, eu vou ter 25 possibilidades, certo? Bem, e com relação aos dígitos? Continua a mesma historinha. 10 aqui e 10 dígitos aqui. Ou seja, 10 elevado a 3. Então, para todos os efeitos, nós vamos ter 26 vezes 25 vezes 10 elevado ao cubo. Correto? Beleza? Até aí tudo bem, né? Muito simples. A letra C, ela diz o seguinte: códigos com as mesmas letras, certo? Aí aqui, turma, o seguinte,
nós vamos ter as mesmas letras, né? Então não vai, não vai alterar muita coisa. Então eu vou ter 26 letras vezes 10 elevado a cubo, certo? Entendido? Então, como é a mesma letra, então eu só tenho 26 possibilidades, correto? Tranquilo? A gente poderia ser tentado a achar que seria 26 vezes 2, né? Certo? Ah, porque é a mesma letra e tal, mas não é. Tranquilo? Bom, já nos aproximando dos finalmente, né? Vamos agora entender como é que a gente aplica esses dois princípios, já para a gente ter uma ideia do que é que a gente vai trabalhar lá em construção e análise de algoritmos, certo? Então, aqui eu tenho um algoritmo em pseudocódigo. Esse algoritmo, ele tem o seguinte, ele tem um for dentro de outro for e mais um for, né? São for laços encadeados. O K, né, ele é inicializado com 0, certo? O que é que eu quero saber? Eu quero saber o valor de K depois que o seguinte código foi executado. Então, aqui eu tenho o valor de K, né, ele é incrementado em 1, ok? Então, eu quero saber qual vai ser esse valor de K, sabendo que ele é inicializado com 0. Qual é a chave que abre todas as portas do castelo? É o fato desses for serem encadeados. Você tem aqui, ó, um N1, um N2 e um NM, certo? Nesse caso aqui, o que é que nós vamos ter? Nós vamos aplicar um princípio da multiplicação. Por quê? Porque cada laço desse está dentro do outro, tá encadeado, certo? Esse for está dentro desse outro, e esse for aqui, ele faz parte desse outro aqui, né? Então, vejo que há um encadeamento de fors. Nesse caso de encadeamento, dá a ideia de quê? De sequência. Se dá a ideia de sequência, nós temos o quê? Nós temos princípio da soma. Nós sabemos que o for, do jeito que ele está aqui, ele está sendo incrementado de 1 em 1. Concordam? Então, nesse caso aqui, ele vai ser incrementado em 1 na interação desse for mais externo, vai ser incrementado, o N2 também incrementado em 1, e temos aqui o NM. Certo? A gente não sabe qual é esse NM aqui, certo? Pode ser número qualquer. Bom, para a gente dizer qual será o valor de K, então o valor de K vai ser nada mais, nada menos do que N1 vezes N2, certo? Vezes o NM, certo? Isso daqui é que vai dar o valor do K, certo? Entendido? Bom, o nosso próximo exemplo, ele é um pouco diferente. Pouco diferente, por quê? Porque nós temos aqui um for, um outro for, né? E um outro, deixa eu abrir aqui essa porta, que tem alguém querendo entrar. Beleza? Então, essa estrutura está bem diferente da estrutura anterior, correto? Ah, meu Deus. Deixa eu só tirar esta figurinha daqui. Vai para lá. Bom, acontece, né? Então, vejam bem. Nessa outra estrutura, o que é que nós temos? Como a gente tem nós não temos for encadeados, temos que esse laço é independente desse outro e assim sucessivamente. Então, são eventos diferentes. Ou seja, não são como o evento anterior. Então, vejam que eu tenho um K sendo incrementado em 1 nesse for, um K sendo incrementado em 1 nesse outro for, e um K sendo incrementado em 1 nesse outro for aqui. Correto? Então, o valor de K em cada um desses fors, né, vai depender do quê? Do N1, do N2 e desse NM. Só que, como eles não são encadeados, eu posso tranquilamente dizer para vocês que o valor de K vai ser igual, né? Vou chamar aqui de K mesmo. Vai ser igual a N1 mais N2 mais sabe Deus quantos N's, NM. Certo? Entendido? Tranquilo aí, turma? Então,
esse seria o valor do K. O valor do K seria de acordo com a quantidade de iterações que ele iria fazer. Beleza? Bom, aí você já tem uma ideia de como é que a gente pode empregar esse conhecimento de princípio da soma e princípio da multiplicação na análise de algoritmos, né? Então, lá em curso de análise de algoritmos, vocês vão vão estudar técnicas para, por exemplo, eu quero verificar se esse algoritmo está ótimo, né? Então, ele está executando um for dentro de outro for, né? Seria interessante usar ele assim ou seria interessante usar sem ser encadeado, né? São coisas desse tipo. E quem vai te fornecer informações valiosas será justamente a aplicação desses princípios, beleza? Bom, nos aproximando aqui dos finalmente, vamos para os nossos dois últimos exemplos, que são exemplos bem ligados à área da computação, certo? Gente, há 10 mil anos atrás, no paleolítico da computação, estou brincando, estou exagerando, isso da década de 80, existia uma linguagem de programação chamada BASIC, né? A linguagem BASIC, ela tinha algumas propriedades interessantes, né? Nessa versão do BASIC, o nome de uma variável é uma sequência de 1 ou 2 caracteres alfanuméricos. Então, veja bem, olha como é que o negócio era punk na época. Você ia escrever um programa em BASIC, certo? E uma variável qualquer, ela só poderia ter ou um caractere ou no máximo 2. Hoje vocês escrevem variáveis com nomes imensos, né? Imagine você escrever uma variável com no máximo 2 caracteres. Então, além dessa limitação de 2 caracteres por variável, tinha o seguinte, ele não fazia distinção de letras maiúsculas e minúsculas, ótimo, né? O caractere alfanumérico é aquele que tem 26 letras do alfabeto e mais 10 dígitos. Então, quando eu falo alfanumérico, eu estou contando 26 letras mais os 10 dígitos, certo? Então, uma variável, ela deve começar com uma letra. Então, não pode ter variável que comece com número. Ela só pode começar com uma letra. E deve ser diferente das 5 sequências de 2 caracteres que são reservadas para uso em programação, o comando. São as chamadas palavras reservadas, né? Então, vocês sabem que eu não posso, por exemplo, no Pascal, ou melhor, no C, eu não posso nomear uma variável como está aqui. Eu não posso pegar e dizer que for é uma variável do tipo int, porque aqui é uma palavra reservada. No BASIC também nós tínhamos palavras reservadas, que no caso são 5 palavras. Beleza? Compreendido aí? Bom, então vamos lá. O que ele pede? Eu quero saber quantos nomes diferentes de variáveis são possíveis nessa versão do BASIC. Então, eu vou chamar de V o conjunto de todas as variáveis que eu posso ter no BASIC. Eu vou chamar de V1 o conjunto formado por todas as variáveis com apenas um caractere alfanumérico, certo? Nesse caso aqui, o V1, né, ele poderá ser alfabético, né? Então, ele tem que ser uma letra, certo? Então, eu tenho 26 letras, certo? O V2, já a gente chega lá. Voltando aqui para o... Não, além disso, o nome da variável deve começar com uma letra. Ele deve começar com uma letra e deve ser diferente das 5 sequências. Bom, isso no caso de 2 letras, né? Então, se eu posso ter uma variável com um caractere alfanumérico, então eu tenho ou 26 letras ou Aliás, só 26 letras, desculpa. Eu não posso ter número, né? Então tá certo. Bom, e o V2? Vamos aqui para o V2. No V2, seria o quê? Seria as variáveis com 2 letras. Então, veja bem, ó. Esse conjunto V é o conjunto de todas as variáveis que eu posso ter. Lembrando que uma variável pode ter um caractere alfanumérico, né? Pode ter somente uma letra, aliás, um caractere, mas esse caractere não pode ser alfanumérico, então ele só pode ser alfabético. Mas eu também posso ter variáveis com, no máximo, 2 caracteres. Aí, nesse caso, né,
ele não pode começar com uma... não pode começar com um número, né? Mas ele pode ter, na segunda posição, número e letra. Então, no caso aqui, certo? Vou ter isso para cá, peraí. Então, no V2, eu vou ter apenas um caractere alfabético e na segunda posição eu vou ter alfanumérico, vou chamar de AM, certo? Então, se na primeira posição eu só posso ter caractere alfabético, eu tenho 26. Se na segunda posição eu posso ser alfanumérico, então eu vou ter 36 caracteres. Só que tem um detalhe. Não basta eu simplesmente multiplicar 26 por 36, e aí eu vou obter a quantidade de variáveis com duas posições, né, com dois caracteres. Por quê? Porque existem 5, né, tem 5 sequências de 2 caracteres que são reservadas. Então, eu tenho que fazer o seguinte. Olha isso daqui, menos 5, correto? Aí eu vou ter V2, que é o conjunto das variáveis com 2 caracteres. Eu vou pegar esse valor aqui, somar com V1, e aí eu vou obter a quantidade total de variáveis que eu posso ter nessa versão do Basic. Entenderam? Então vejam bem, ó, a primeira a V1, que é um subconjunto de V, são aquelas variáveis que vão ter apenas um caractere. E a gente sabe que eu não posso ter uma variável com nome de letra, de número, né? Eu posso ter uma variável chamada A, B, C, D, qualquer uma das 26 letras do alfabeto. Se eu for ter uma variável com dois caracteres, na primeira posição só pode ser alfabético, e na segunda posição pode ser letras e números. Então, é alfanumérico. Então, se eu tenho 26 mais 10 números de 0 a 9, certo? Beleza. Então, 26 vezes 36, tranquilo. Só que eu tenho que eliminar desse conjunto, desse subconjunto aqui, 5 palavras reservadas de 2 caracteres, que são palavras reservadas para o uso na linguagem Basic. Aí eu tenho essa continha aqui. Pronto. Feito isso, né, 26 mais o V2, eu vou ter a quantidade de variáveis que eu posso ter em Basic. Deu para entender aí, gente? Acredito eu que sim. E vamos para o nosso último problema, né? Então, nesse nosso último problema, é um problema que envolve senhas também. Vejam bem, cada usuário no sistema computacional tem uma senha com 6 a 8 caracteres, em que cada caractere é uma letra maiúscula ou um dígito numérico. Cada senha contém pelo menos um dígito numérico. Então, essas são as restrições que nós temos para a construção de senhas. Ela pode ser de 6 a 8 caracteres. Cada senha tem que ter pelo menos um dígito numérico, certo? Ele não faz distinção entre, aliás, somente letras maiúsculas, né? Ou cada caractere ou é uma letra maiúscula ou é um dígito numérico, ok? E eu quero saber quantas senhas são possíveis. Bom, gente, então vamos dividir o problema para conquistar. Então, dividir para conquistar é uma excelente estratégia. Eu vou ter um conjunto P de todas as senhas possíveis. Se eu posso ter senhas de 6 a 8 caracteres, significa que eu vou ter um subconjunto composto apenas com as senhas com 6 caracteres. Então, do mesmo jeito, eu vou ter um subconjunto feito composto pelas senhas com 7 caracteres. E também um subconjunto com as senhas com 8 caracteres. Correto? Bem, até aí tudo bem. Qual é o nosso próximo desafio? É descobrir quantos elementos terão em cada conjunto. Só que bastará a gente encontrar o raciocínio para o P6 e a gente vai generalizar para o P7 e para o P8. Correto? Bom, como é que nós vamos fazer? Vamos aqui atacar o P6. Eu tenho aqui P6. Eu sei que eu vou ter 6 caracteres, né? Então, são 6 posições. Sabendo que
cada uma desses, nessas 6 posições, eu poderei ter alfanumérico, mas obrigatoriamente eu tenho pelo menos um dígito numérico, certo? Entendido? Então, nesse caso aqui, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter a seguinte situação. Deixa eu apagar isso aqui. Então, eu tenho 36 elevado a 6. Por que 36 elevado a 6? Ora, gente, eu tenho aqui as 6 posiçõezinhas, né? Então, eu teria 36 caracteres aqui, 36 aqui, 36 aqui, 36 aqui, 36 aqui, 36 aqui. Certo? Bom, só isso? Não. Aí tem um porém. Porque diz o seguinte, ó. Cada senha contém pelo menos um dígito numérico. E se eu fizesse nesse procedimento aqui, eu não estaria considerando uma senha sem dígitos numéricos. Uma senha apenas com dígitos alfabéticos, né? Então, nesse caso, eu tenho que pegar isso aqui e fazer menos 26 elevado a 6, que seria uma senha que não teria dígito numérico nenhum. Então, eu não posso ter essa senha, certo? Então, nesse caso, eu faço esse cálculo aqui. Bom, esse cálculo eu vou generalizar para o P7, vai dar 36 elevado a 7 menos 26 a sétima, e o P8 dá 36 elevado a 8 menos 26 elevado a 8. Somando tudo isso aqui, eu vou ter a quantidade de elementos do conjunto P. Ok? Então, se isso fosse uma questão de prova, eu aceitaria somente essa estrutura aí de cálculo e também uma explicaçãozinha textual, né, onde você vai dizer logo o conjunto de senhas é a soma dos subconjuntos P6, P6, certo? Entendido? Que vocês vejam que ia dar um número absurdo, né? Esse número absurdo, qualquer calculadora faz, mas o importante é chegar nessa estrutura aí, correto? Entendido aí, turma? Bom, gente, dito isso, deixa eu interromper aqui nosso compartilhamento. Antes da gente, eu já quero lembrá-los que segunda-feira tem nossa avaliação 2, né? Certo? Eu vou encerrar aqui a gravação, porque agora são assuntos que não precisam ficar gravados. Tá bom? Bom, quem ainda não registrou a presença, tem aí alguns segundos para fazer. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Não registrou? Então, tchau e bênção. Vamos interromper.